gente, voltamos. Tô aqui com álcool em gel, máscara, quando for entrar na parte do modelo. Ainda continua chovendo, e muito. E como eu falei no outro vídeo, né, ao mostrar alguns produtos pra vocês, que aqui eu tenho só o azul, amarelo e vermelho, e branco e preto. Aí eu mostrei nesses aqui, e eu falei que com esses aqui, esses líquidos aqui, eu ia ter as mesmas cores, né, que tem ali na torrezinha. E hoje, agora nessa parte do vídeo, a gente vai saber o porquê, mas antes vamos entrar um pouco nessa parte mais teórica, por assim dizer. Bom, vou estar auxiliando aqui um escopo de um trabalho que eu fiz com essa parte de colorimetria lá em 2018, tá? Vou estar dando uma sintetizada um pouco melhor, pra não ficar algo muito extenso, porque esse conteúdo é muito denso. Bom, então vamos lá. A colorimetria. O que é a colorimetria? A colorimetria, ela é o estudo teórico das cores. E a gente vai ver o porquê ele é um estudo teórico e... um pequeno spoiler do próximo vídeo. Ele muda em alguns pontos, em alguns quesitos ele dá uma certa diferença. Então voltando, né, ela é o estudo teórico das cores. E a colorimetria está presente em diversas áreas do conhecimento ou até mesmo áreas profissionais. Seja a parte de, não só de arte, mas artes plásticas, teatro, um pouco aí na questão de figurino, na combinação das cores, na moda. Enfim, tudo que mexe com cor, a colorimetria está presente. É aquela coisa básica do primário, sabe? Que a gente... Ao mesmo tempo que a gente tem aula na escola, a gente não tem. E ela participa do estudo também... Aliás, ela é o estudo exato das cores. E dentro desse estudo exato, a gente encontra referências de estudos de Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Assim, os que eu posso estar citando que eu sei. Mas o princípio foi lá com alguns filósofos, como por exemplo Aristóteles e Platão. Aí eu pego uma linha da vertente de Epicuro, uma linha de raciocínio dele, para poder explicar um detalhe, que é a questão de saturação, que é dentro da cartela dos cinzas. Mas aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E assim, a colorimetria é uma linguagem universal da cor. Então se eu tô aqui no Brasil falando que azul e amarelo é verde, lá no Japão é a mesma coisa. Azul e amarelo é verde. Então é uma coisa universal. Ela tem as cores primárias, secundárias que a gente vai ver, e luz e sombra, que não tem como eu falar de cor sem falar de luz e sombra. Luz e sombra não é nada mais, nada menos do que isso aqui. Luz, sombra. E a gente vai ver o porquê que não é branco e preto, e sim esse termo mais técnico, um pouquinho mais técnico. Também a gente tem a diferença entre cores quentes e cores frias, vou estar mostrando também. E algumas ferramentas que a gente tem aí, dependendo da área que é utilizada a colorimetria, a gente tem algumas ferramentas diferenciadas. Para os cabeleireiros é a estrela de Oswald, que tem o círculo cromático, tudo, na verdade uma estrela. E depois a gente tem do lado a tabela de cores mais claro, mais escuro, tipo loiro, esse tipo de coisa. Como por exemplo 8.9.9, que já é coloração de cabelo. Não sei nem cor que é, só tô falando, porque eu não tenho conhecimento nessa área. Como vocês sabem, eu sou maquiador e ator. Bom, então vamos lá. As cores primárias. Elas são chamadas assim por serem cores puras, ou seja, elas não têm influência de nenhuma outra cor. As cores são extraídas da natureza, são elas o vermelho,
o amarelo e o azul. Isso é uma coisa básica que quem definiu em primeiro momento foi Aristóteles. Então, estou resumindo bastante as ideias dele, mas ele que trouxe isso para a questão da colorimetria. As cores secundárias. Essa é a parte que eu mais gosto. As cores primárias, amarelo, né, como vocês podem ver. Vou estar usando minha plaquinha aqui. Espero que dê pra ver bem. O amarelo. Vou colocar aqui também outro amarelo. E aí a gente tem também a outra cor primária, o vermelho. E aí a gente tem o azul, que é outra cor primária. Eu estou fazendo justamente dessa forma para vocês verem a cor secundária. Vocês podem perceber aqui na plaquinha que tem duas partes dela com amarelo, e duas partes com azul e duas partes também com vermelho. São as cores primárias. Agora a gente vai ver as cores secundárias. Eu só vou pegar aqui um lencinho umedecido para poder ficar limpando a espatulinha para vocês verem melhor. Bom, aqui primeiro eu coloquei o amarelo e o vermelho. E deu uma cor secundária, que é o laranja. Eu falei no outro vídeo que eu tenho essas cores aqui. E foi exatamente isso que eu quis dizer. Então aqui eu já tenho uma cor secundária que é o laranja. É justamente isso. Cor secundária, ela tem esse nome porque ela é a origem de duas cores primárias misturadas. Então aqui a gente tem o laranja, e eu já vou misturar essas duas aqui. Só vou limpar aqui a espátula. A gente vai ver também um pouquinho da cor terciária que o povo fala. Eu adoro essa parte de misturar as tintas. A outra cor secundária de três que a gente tem, uma é o laranja, a outra é essa aqui, é o verde. Eu vou deixar assim porque eu ainda falei no outro vídeo que eu tenho vários tons aqui com essas três cores. Já vocês vão ver o porquê. Agora vem uma das cores secundárias que eu mais gosto. Aqui a luz da janela tá batendo aqui na plaquinha e tá dando reflexo no meu olho. Então não tô conseguindo ver direito. Mas acho que deu pra ver que aqui é um roxo. Entendeu? E aqui é a terceira cor secundária. Eu fiz isso aqui justamente de propósito. Por que cor secundária? Porque elas nascem da mistura de duas cores primárias. Então a gente já tem aí essa gama de cores e também no círculo cromático. Vocês vão ver como ele se organiza perante essa mistura. Como eu falei que eu tinha cinza aqui também vou mostrar o que acontece. Pegar a luz. Vou colocar só um pouco aqui. Ah, eu acho que o pouco virou muito.
Bom, então aqui eu tenho luz e sombra. E também dá pra misturar eles. Aqui a gente tem o cinza. Lembra que eu falei da linha da virtude de Epicuro? O ônibus passou, mas vou explicar aqui agora um pouquinho melhor. O que é que acontece com essa linha da virtude de Epicuro? Quem utiliza muito isso são os nutricionistas, para poder dizer o que a pessoa tem de nutriente, o que falta, esse tipo de coisa. Que a linha da virtude de Epicuro, ela consiste... Opa, já vai começar errado. Em que vício por deficiência, aquilo que falta. Na colorimetria, sombra não é cor. Então aqui é o vício por deficiência, aquilo que falta em alguém. Que Epicuro fez muito isso para poder explicar a questão da coragem. O exemplo mais claro que eu tenho no ensino médio é a questão da coragem. Que a covardia era o vício por deficiência. A temeridade, quando a pessoa não tem medo por nada, era o vício por excesso. E a coragem era a virtude, que a virtude é o equilíbrio. Então aqui a gente tem o vício por excesso. Que aqui na questão da luz, do branco, entra no estudo da luz mesmo de Isaac Newton. Isaac Newton não estava nem estudando cor nem nada, no período da peste... Foi da peste bubônica? 1600 e alguma coisa, eu acho que foi peste bubônica. E aí, o que Isaac Newton fez? Pegou um prisma de vidro, poliu ele até dizer chega, fez um pequeno buraco na janela e deixou a luz entrar. Quando a luz bateu nesse prisma de vidro, revelou o arco-íris, que o Isaac Newton definiu esse efeito como espectrum. E lembrando, Isaac Newton foi o abençoado que faz a gente estudar física. Principalmente a fórmula da gravidade, a aceleração dela, G é igual a 10 segundos por metro. Ele era físico, não estava estudando nada sobre cores, mas definiu isso. E a gente tem essa herança desse estudo de Isaac Newton, que não conseguiram derrubar até hoje, mais de 300 anos, não conseguiram derrubar até hoje, dizendo que a luz é a presença de todas as cores, é a mistura de todas as cores. E isso é realmente verdade. Tanto é que um bom exemplo que acontece até hoje é o quê? Arco-íris. Choveu, saiu o sol, a luz refletida nas gotículas de água que estão no ar ainda. Esse é o arco-íris. A forma mais clara de explicar é isso. Mas voltando à questão de Epicuro, aí a gente tem a virtude, que no caso é o equilíbrio, que a gente tem as cores. Amarelo. Vou só colocar as cores primárias aqui, que eu acho que já deu pra dar uma entendida. O vermelho. E o azul. Aí vocês devem estar se perguntando, mas e o marrom? Vou chegar nessa parte agora. Só deixa eu tampar aqui direitinho, porque senão depois seca. Porque essa tinta aqui, ela realmente não sai com água. Não sai de jeito nenhum. Ah, mas e o marrom? Tá, vamos lá. Aqui eu coloquei as 3 cores primárias, entre o vício por deficiência e o vício por excesso, de Epicuro e tudo mais. Então vou mostrar a virtude misturando as 3 cores primárias juntas. E eu já vou explicar o porquê isso acontece. Não sei se está dando pra ver aí bem a cor que tá ficando.
Mas tá aquele clássico cor de burro quando foge. Esse tom de verde aqui ele é mais puxado para um cinza. Que deu esse verde mais oliva. Vou colocar um pouco de vermelho aqui pra vocês verem o... que vai dar o efeito que eu quero. Pra vocês verem aonde entra a questão do marrom. Esse barulho é insuportável, mas tudo bem. Acho que agora vocês estão conseguindo meio que ver um pouco. O marrom, ele tá aqui mais com o fundo avermelhado. Tá mais puxado pra um cerâmica quase. Agora eu consegui o tom que eu quero. Vocês estão conseguindo ver o marrom aqui? Então, eu misturei as 3 cores primárias para poder chegar no marrom. Isso é uma coisa que a gente chama de harmonia complementar. A partir do momento que eu tenho 2 cores primárias, eu preciso de uma outra cor primária, para poder resultar no marrom. Como por exemplo, aqui chegou num tom de verde oliva, eu coloquei um pouco mais de vermelho. Isso acontece porque cores opostas do círculo cromático neutralizam-se entre si, em temperatura, tons, esse tipo de coisa. E aí é onde entra o marrom. Ah, então o marrom é uma cor terciária? Pode ser, mas também pode ser uma cor neutra. E eu vou mostrar aqui outros tons dessas cores que dá pra ter só com esse aqui que eu mostrei pra vocês. Mas eu acho que eu não vou mostrar com tinta, porque senão vai levar um pouco mais de tempo. Então eu vou pegar uma imagem que eu tenho aqui no celular e já mostro pra vocês o círculo cromático. Deixa eu ver... Aqui, ó, vocês estão vendo? Deixa eu pegar aqui a espátula, que vai ser mais fácil de explicar. Tá vendo que aqui no verde tem um que tem 3 bolinhas? Aí do lado tem um que tem 2 bolinhas verdes e uma bolinha amarela? E por aí vai? Aí aqui segue a mesma coisa, só que pro lado do azul? Então, igual a gente viu aqui. Se eu misturar o azul com o amarelo, eu tenho o verde. Que o verde puro seria o verde com essas 3 bolinhas aqui embaixo. Mas a partir do momento que eu tenho ele mais próximo do azul, eu vou adicionando um fundo mais azulado pra ele, um fundo mais frio. A partir do momento que eu tenho o fundo mais amarelo, ele parte pro outro lado do círculo cromático. Então eu vou adicionando um fundo mais quente pra ele. E lembrando, o verde é uma cor fria. Todas as cores que vão azul em sua composição são cores frias. Todas as cores que tem vermelho, laranja, amarelo em sua composição ou em seu fundo são cores quentes. Tá? Vou mostrar uma outra foto aqui de um outro círculo cromático para vocês poderem entender melhor, que esse tem a divisão certinha. Vocês estão conseguindo ver onde tem esse traço mais grosso? Que tem essa divisão do que é cor quente, cor fria? Basicamente, as cores frias estão na parte de cima aqui, as cores quentes aqui embaixo. Tá vendo que cada um tem uma divisão aqui embaixo? Vai chegando até o núcleo do círculo, na parte branca? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas ainda no vídeo de hoje. Bom, então aí
só recapitulando um pouco, a gente viu a questão do marrom, luz e sombra, cinza, um pouco de onde surgiu esse estudo da colorimetria, que foi através de conceitos filosóficos de Aristóteles e Platão, que a partir do momento do que o nosso olho, segundo eles, né, de uma forma bem mais simplificada, as cores primárias é o que a gente enxerga a primeiro momento quando a gente olha para alguma coisa. E vem daí essa questão das cores primárias. E as cores secundárias é a mistura das cores primárias, como a gente viu aqui na mistura das tintas. A gente vê essa questão de Epicuro para poder explicar a luz, sombra, toda essa linha. Porque sempre começa do mais escuro até o branco, até o mais claro. Isso a gente vê em qualquer lugar, como a gente viu aqui, inclusive. Vocês podem ver que tá aqui o mais escuro, indo mais claro. Alguns são totalmente ao contrário, mas eu vou explicar o porquê disso. Um pouco aí, a gente viu um pouco aí de harmonia complementar, quando estava entrando na questão do marrom. Luz e sombra, beleza. A função da luz e sombra, a gente vai ver em modelo daqui a pouco, tá? Então, aguardem aí. Um outro campo de ciência que as cores entram é a cromoterapia. Tá, o que é a cromoterapia? Eu nunca ouvi esse nome na minha vida, tô sabendo sobre cor agora, caí de paraquedas aqui. Beleza. Cromoterapia é a terapia através das cores. De uma forma básica, nu e cru é isso. E aí, tem essa questão desse círculo cromático que eu mostrei pra vocês. Tem essas nuances, ou tons, caso você prefira esse termo. E isso é muito utilizado na cromoterapia porque cada cor traz uma mensagem pro seu psicológico. E até mesmo por qualquer outro profissional da área. Porque você tem todo um guia do que pode neutralizar o que e tudo mais. Então, vou entrar aqui um pouco. O círculo cromático, ele tem na verdade 4 rodas principais. Mas se encontra com muito mais, mas o principal é isso. Uma roda das cores puras, das cores com influência de luz, influência de cinza e influência de sombra. A ordem varia para essa parte, não precisa seguir exatamente, mas até onde eu vi foi as cores puras, influência de luz, sombra e cinza, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu vi um círculo assim, eu acho que uns 3 anos, então não lembro bem. Mas aqui tem a especificação de cada roda. A roda das cores puras é a mais externa. Como o próprio nome diz, cores puras. As cores puras, elas não têm influência de nenhuma outra cor. Não importa se é uma cor secundária, um verde, por exemplo. Não importa, vai ser aquele verde ali e ponto. É o verde puro, nu e cru. Aí vem as cores com influência de luz. Ou branco, caso você prefira. Essas são as cores mais claras, tipo os tons pastéis, o que a gente chama de de alguns tons bebês, como por exemplo azul bebê. É uma coisa mais simples aí que eu posso estar dizendo. As cores com influência de cinza são as cores que tem aquele fundo mais acinzentado, e o cinza ele traz essa saturação entre o claro e o escuro. Porque o cinza, quando a gente vai mexer em alguma coisa de design, televisão, algum aplicativo de editor de foto, esse tipo de coisa, a gente vê logo a saturação. Em alguns casos, é mostrada a escala do cinza, do mais escuro para o mais claro. E a opacidade que é embaixo é o contrário, é do mais claro para o mais escuro, eu já reparei nisso. Então em alguns casos aparece dessa forma. E o cinza ele tem essa função. Ele também traz esse fundo de cor. Um exemplo que eu posso estar dando, uma cor que tem um fundo acinzentado,
Não tem nenhuma agora na cabeça. Mas assim, se a gente olhar bem, a gente consegue ver. Pijama. Pijama é clássico. Tem essas cores com fundo mais acinzentadinho. Que já é aquela cor que também traz a sensação de preguiça, dependendo da tonalidade dele. Isso a gente já vai entrar na parte de cromoterapia. As cores com influência de sombra são aquelas cores mais escuras. Como, por exemplo, aqui a gente viu o verde oliva, mas pode ser o azul petróleo. Um tom de verde, um tom de roxo que é bem mais escuro com essa parte do cinza. É um beterraba. E por aí vai. Só tô falando pra vocês terem algumas ideias, algumas noções aí. E é o que a gente tem disponível no mercado. E aí cada cor, na parte da cromoterapia, está envolvida dentro de um temperamento humano. E aí já entra na questão de visagismo e psicologia mesmo. Então as cores puras tá ligada com o temperamento da primavera. Cada estudioso dá uma forma diferente. O mais recente, que é por onde eu estudava um pouco, trazia a referência das estações do ano. Então as cores puras é a pessoa mais ligada à primavera. Que é aquela pessoa que, tipo, como é que eu posso estar dizendo? Tá de dia e usa uma camiseta laranja neon no meio da rua. É que realmente quer chamar atenção. Não se perde de jeito nenhum nem no carnaval. As pessoas que têm essa coisa com as cores da influência de luz são as mais dodóizinha, que tá ligado ao temperamento do verão. Porque quando a gente se queima, a gente não quer contato com ninguém. Tudo machuca, tudo dói, tudo irrita. Então é uma pessoa mais por assim dizer. As cores com influência de cinza tem que prestar muita atenção, porque até aí nas cores primárias e nas cores com influência de luz a gente não tá entrando muito nessa questão, porque o cinza ele tem uma cartela própria, então cada tonalidade de cinza tem uma coisa diferente. Se a gente pega um cinza um pouco mais puxado para um branco, algo mais delicado, tipo um algodão, uma pessoa já mais idosa também, tem aquele cabelo bem branquinho. Se a gente já pega um pouco mais mediano, a gente já vê aquela sensação de preguiça em alguns pijamas. Agora eu vou pegar novamente, eu não gosto desse desenho, mas eu adoro essa personagem, a Úrsula, da Pequena Sereia. Se a gente pega um cinza mais escuro, um cinza mais chumbo, a gente puxa justamente o cabelo da Úrsula, algo de vilã, de vilania, coisa cruel mesmo. Então a gente tem que se atentar um pouco a falar sobre as cores com influência de cinza. E cada cor também traz uma mensagem diferente, traz um signo diferente para ela. E aí as cores com influência de sombra são as cores de pessoas do outono. As cores com influência de cinza são as pessoas mais do inverno, mais quietas, mais... em alguns casos até um pouco mais aconchegantes, mas elas são um pouco mais retraídas também. E as cores com influência de sombra, do outono, são aquelas pessoas que são mais decisivas, têm uma atitude muito fácil, são mais dinâmicas e tudo mais. Isso tudo é a questão da psicologia. Lógico que cada cor traz uma influência diferente. Então, porque cada cor tem uma mensagem diferente, como a gente pode estar vendo aí, o McDonald's. É sempre aquele sorriso, mas é automaticamente psicológico. Porque a gente tem o vermelho e o amarelo, que juntos dão laranja. O vermelho é aquela coisa da intensidade, o amarelo é a alegria. E juntos os dois é o laranja que é o prazer. Então você nunca vai ver ninguém triste comendo McDonald's, ainda mais na propaganda. Tem todo esse jogo. E também cada região do mundo dá uma mensagem diferente para cada cor também. Como por exemplo, para nós no ocidente e para nossa cultura, lógico, o branco, ele é paz, ele é a coisa mais good vibes do mundo. Só que se a gente for pegar no Oriente, o branco é luto. Em algumas regiões de matriz africanas, ou quase todas, se não me engano, o branco é luto. E para a cultura do povo cigano, o branco também é luto. Quando a gente vê eles usando branco, a gente tem que prestar muita atenção,
pra ver se realmente é um branco mesmo ou se é um tom um pouco mais puxado pra um creme. Que entra um pouquinho mais o amarelo, champanhe e tudo mais. Porque tem essa pequena diferença. Mas na cultura cigana o branco é luto. Tanto é que é muito vermelho, muito ouro, muito dourado, porque é vida pra eles. E eu acho que... um pouco sobre a cromoterapia. Li aqui agora. A cromoterapia é a psicologia das cores, como já falei. Ela é considerada como uma forma de terapia alternativa que utiliza as cores. Há muito tempo atrás, lá no Egito Antigo, os egípcios faziam isso. Eles ficavam no tal do banho de sol, em determinado período da manhã, e por um determinado período para cada parte do corpo. Mas a questão não era se bronzear, e sim absorver a energia que Deus Ra estava dando para eles. O Criador de todo o universo estava dando para eles através do Sol. E como a gente vê, né, habitualmente, a luz do Sol é branca. Então a gente remonta ao período do mundo antigo, o estudo de Isaac Newton sobre o efeito do espectro. Os egípcios sempre arrasando, como sempre, né, ainda mais na sociedade antiga deles. Essa foi só uma coisa que eu lembrei e tinha que falar. Que eu vou ler aqui agora. Acredita-se que isso já era usado no Egito Antigo através dos banhos de sol. E mais tarde veio mais pesquisa sobre o assunto. No século XVIII, um cientista alemão, que eu não vou ousar falar o nome dele porque minha língua vai travar, mas é o John Wolfgang, alguma coisa assim, depois eu escrevo na... Vou deixar o link do meu Insta aqui, pra vocês entrarem em contato via direct, e eu vou estar passando o nome dele pra vocês. Mas esse cientista, o alemão, o John, ele desenvolveu uma pesquisa a respeito das cores, principalmente a cromoterapia, e foi algo muito exaustivo na vida dele. Praticamente 20 anos da vida dele, ele se dedicou a isso. E foi concluído que cada cor, como eu falei, cada cor tem um efeito determinado e diferente na mensagem, lógico, psicológico que vai dar pro outro ser humano. Então, assim, eu falei que esse é um conteúdo bem denso. Se você tá dormindo, tudo bem, eu te entendo. Só voltar o vídeo. E agora eu vou entrar na parte do modelo, que eu uso luz e sombra na prática. Então, se eu ficar um pouco mais quieto, vou tentar ser o mais rápido possível. Mas eu vou ficar um pouquinho mais quieto pra vocês poderem estar absorvendo um pouco melhor, tá? Essa parte. Algum aplicativo de editor de foto, esse tipo de coisa. A gente vê logo a saturação. Em alguns casos, é mostrada a escala do cinza, do mais escuro para o mais claro. E a opacidade que é embaixo é o contrário, é do mais claro para o mais escuro. Eu já reparei nisso. Então em alguns casos aparece dessa forma. E o cinza ele tem essa função. Ele também traz esse fundo de cor. Um exemplo que eu posso estar dando, uma cor que tem um fundo acinzentado, não tem nenhuma agora na cabeça. Mas assim, se a gente olhar bem, a gente consegue ver. Pijama. Pijama é clássico. Tem essas cores com fundo mais acinzentadinho. Que já é aquela cor que também traz a sensação de preguiça, dependendo da tonalidade dele. Isso a gente já vai entrar na parte de cromoterapia. As cores com influência de sombra são aquelas cores mais escuras. Como, por exemplo, aqui a gente viu o verde oliva, mas pode ser o azul petróleo. Um tom de verde, um tom de roxo que é bem mais escuro com essa parte do cinza. É um beterraba. E por aí vai. Só tô falando pra vocês terem algumas ideias, algumas noções aí. E é o que a gente tem disponível no mercado. E aí cada cor, na parte da cromoterapia, está envolvida dentro de um temperamento humano. E aí já entra na questão de visagismo e psicologia mesmo. Então as cores puras tá ligada com o temperamento da primavera. Cada estudioso dá uma forma diferente. O mais recente, que por onde eu estudava um pouco, trazia a referência das estações do ano.
Então as cores puras é a pessoa mais ligada à primavera. Que é aquela pessoa que, tipo, como é que eu posso estar dizendo? Tá de dia e usa uma camiseta laranja neon no meio da rua. É que realmente quer chamar atenção. Não se perde de jeito nenhum nem no carnaval. As pessoas que têm essa coisa com as cores da influência de luz são as mais dodóizinha, que tá ligado ao temperamento do verão. Porque quando a gente se queima, a gente não quer contato com ninguém. Tudo machuca, tudo dói, tudo irrita. Então é uma pessoa mais nhé, por assim dizer. As cores com influência de cinza tem que prestar muita atenção. Porque até aí nas cores primárias e nas cores com influência de luz, a gente não tá entrando muito nessa questão. Porque o cinza, ele tem uma cartela própria. Então cada tonalidade de cinza tem uma coisa diferente. Se a gente pega um cinza um pouco mais puxado para um branco, algo mais delicado, tipo um algodão. Uma pessoa já mais idosa também, que tem aquele cabelo bem branquinho. Se a gente já pega um pouco mais mediano, a gente já vê aquela sensação de preguiça em alguns pijamas. Agora eu vou pegar novamente, eu não gosto desse desenho, mas eu adoro essa personagem. A Úrsula, da Pequena Sereia. Se a gente pega um cinza mais escuro, um cinza mais chumbo, a gente puxa justamente o cabelo da Úrsula, algo de vilã, de vilania, coisa cruel mesmo. Então a gente tem que se atentar um pouco a falar sobre as cores com influência de cinza. E cada cor também traz uma mensagem diferente, traz um signo diferente para ela. E aí as cores com influência de sombra são as cores de pessoas do outono. As cores com influência de cinza são as pessoas mais do inverno, mais quietas, mais... em alguns casos até um pouco mais aconchegantes, mas elas são um pouco mais retraídas também. E as cores com influência de sombra, do outono, são aquelas pessoas que são mais decisivas, tomam atitude muito fácil, são mais dinâmicas e tudo mais. Isso tudo é a questão da psicologia. Lógico que cada cor traz uma influência diferente. Então, porque cada cor tem uma mensagem diferente, como a gente pode estar vendo aí, o McDonald's. É sempre aquele sorriso, mas é automaticamente psicológico. Porque a gente tem o vermelho e o amarelo, que juntos dão laranja. O vermelho é aquela coisa da intensidade, o amarelo é a alegria. E juntos os dois é o laranja, que é o prazer. Então você nunca vai ver ninguém triste comendo McDonald's, ainda mais na propaganda. Tem todo esse jogo. E também cada região do mundo dá uma mensagem diferente para cada cor também. Como por exemplo, para nós no ocidente e para nossa cultura, lógico, o branco, ele é paz, ele é a coisa mais good vibes do mundo. Só que se a gente for pegar no Oriente, o branco é luto. Em algumas regiões de matriz africanas, ou quase todas, se não me engano, o branco é luto. E para a cultura do povo cigano, o branco também é luto. Quando a gente vê eles usando branco, a gente tem que prestar muita atenção para ver se realmente é um branco mesmo ou se é um tom um pouco mais puxado para um creme. Que entra um pouquinho mais o amarelo, champanhe e tudo mais. Porque tem essa pequena diferença. Mas na cultura cigana, o branco é luto. Tanto é que é muito vermelho, muito ouro, muito dourado, porque é vida para eles. E eu acho que... um pouco sobre a cromoterapia. Li aqui agora. A cromoterapia é a psicologia das cores, como já falei. Ela é considerada como uma forma de terapia alternativa que utiliza as cores. Há muito tempo atrás, lá no Egito Antigo, os egípcios faziam isso. Eles ficavam no tal do banho de sol, em determinado período da manhã, e por um determinado período para cada parte do corpo. Mas a questão não era se bronzear, e sim absorver a energia que Deus Ra estava dando para eles. O Criador de todo o universo estava dando para eles através do Sol. E como a gente vê, né, habitualmente, a luz do Sol é branca. Então a gente remonta ao período do mundo antigo, o estudo de Isaac Newton sobre o efeito do espectro. Os egípcios sempre arrasando, como sempre, né? Ainda mais na sociedade antiga deles. Essa foi só uma coisa que eu lembrei e tinha que falar.
que eu vou ler aqui agora. Acredita-se que isso já era usado no Egito Antigo através dos banhos de sol. E mais tarde veio mais pesquisa sobre o assunto. No século XVIII, um cientista alemão, que eu não vou ousar falar o nome dele porque minha língua vai travar, mas é o John Wolfgang, alguma coisa assim, depois eu escrevo na... Vou deixar o link do meu Insta aqui, pra vocês entrarem em contato via direct, e eu vou estar passando o nome dele pra vocês. Mas esse cientista, o alemão, o John, ele desenvolveu uma pesquisa a respeito das cores, principalmente a cromoterapia, e foi algo muito exaustivo na vida dele. Praticamente 20 anos da vida dele, ele se dedicou a isso. E foi concluído que cada cor, como eu falei, cada cor tem um efeito determinado e diferente na mensagem, lógico, psicológica que vai dar pro outro ser humano. Então, assim, eu falei que esse é um conteúdo bem denso. Se você tá dormindo, tudo bem, eu te entendo. Só voltar o vídeo. E agora eu vou entrar na parte do modelo, que eu uso luz e sombra na prática. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say.